A Primeira Guerra Mundial, conhecida também como Grande Guerra, foi um dos maiores conflitos armados da história do mundo. Foram mais de 10 milhões de mortos e incontáveis feridos. E tudo começou por disputas de ego entre países europeus. Esse é mais um da série de vídeos sobre os casos mais misteriosos e pouco conhecidos na história do mundo. Para ficar por dentro de todos, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Não esquece de deixar o seu like no final do vídeo também. Garanto que não vai se arrepender. Acompanhe agora comigo a Primeira Guerra Mundial. Belle Époque. Entre as últimas décadas do século XIX e o início da Primeira Guerra em 1914, a Europa estava vivendo sua Era de Ouro, a chamada Belle Époque. Esse período foi considerado o mais otimista, próspero e feliz da época, cheio de grandes descobertas científicas e tecnológicas. Muitas invenções nasceram nesse momento, como a fotografia, o cinema, o avião e o automóvel. O símbolo da Belle Époque era Paris, a cidade-luz, onde esse sentimento começou a surgir e marcou o nascimento da famosa Torre Eiffel. Mas apesar desse grande momento de prosperidade, muitas coisas aconteceram por detrás dos panos. Pequenos conflitos internos aconteciam na Europa, tão significantes que se tornaram faíscas para que tudo acontecesse. Causas. As principais causas para que a Primeira Guerra começasse foi o imperialismo, o nacionalismo exagerado, os próprios conflitos internos e a corrida armamentista. O imperialismo é a disputa entre países europeus para a conquista de territórios na Ásia e na África. Existia uma briga de poder entre os países europeus de quem deteria mais territórios. Além disso, a Alemanha havia se unificado, tornando o país em uma potência cada vez maior. A Inglaterra, naquela época, era a maior potência mundial e rainha dos mares. E como a Alemanha estava cada vez mais forte economicamente, industrialmente e maritimamente, ela se tornou uma ameaça direta à Inglaterra e a outros países. O nacionalismo é o sentimento de pertencimento a uma etnia ou povo, e era altamente encontrado nos países europeus e pequenos povos que não tinham países definidos e queriam ser estados independentes, principalmente nos Balcãs. Os Balcãs eram uma região no sudeste do continente europeu, onde se encontrava a maior tensão. Dentro dessa região estavam a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano e a Sérvia. Dentro desses países tinham centenas de povos que queriam sua independência, como os croatas, romênios e húngaros. Isso gerava conflito e organizações usavam do discurso patriota para chamar a população para lutar por essa independência. A Alemanha tinha conflito com todos os países europeus, principalmente a França. Anos antes, houve uma guerra entre as duas e a Alemanha havia pegado um território francês muito importante, chamado Alsácia-Lorena, e a França queria muito de volta. A Rússia era inimiga do Império Turco-Otomano e da Áustria-Hungria, porque queria pegar territórios dos dois países para unificar os povos eslavos. A Sérvia estava a favor da Rússia porque também queria anexar territórios, mais precisamente a Bósnia, para formar a Grande Sérvia. Só que esse território pertencia à Áustria-Hungria. Por causa de todas essas inimizades somadas, os países decidiram formar alianças para fortalecer o apoio no continente europeu. Aliança versus Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália, que não ficou por muito tempo,
A Tríplice Entente era formada pela França, Inglaterra e Rússia. Nesse momento de alianças formadas, os países começaram uma verdadeira corrida armamentista para produzir o arsenal necessário para o possível começo do conflito. Metralhadoras, armas químicas, tanques de guerra e todo o material bélico foram criados para fortalecer o exército de cada nação. Esse momento ficou conhecido como Paz Armada, porque no papel ninguém havia começado o conflito ainda. A verdade é que os países viviam a Belle Époque nas aparências e esperavam pelo grande estopim da guerra ao mesmo tempo. O estopim. O estopim que acendeu o pavio para que tudo explodisse foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, por um nacionalista sérvio. Os dois países que já brigavam pelo território da Bósnia declararam guerra um ao outro. O conflito trouxe os países aliados de cada um para o jogo, começando assim a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. Como todos os países já estavam preparados para o conflito, a população civil deu total apoio. As pessoas se sentiam confiantes por causa do nacionalismo exagerado difundido nos países. Muitos homens se candidataram voluntariamente para o combate, achando que venceriam o mais rápido possível. Os dois lados subestimavam o poder de seu oponente. Mal sabiam eles que o conflito duraria 4 longos anos. Fases da guerra. A Primeira Guerra teve 2 fases. A fase de movimentos, que foi quando a Alemanha avançava rapidamente, chegando quase a Paris. Ela vencia cada vez mais batalhas e os outros países não conseguiam avançar e estagnaram de vez. Foi aí que a fase de trincheiras começou. As trincheiras eram buracos no chão que se estendiam por quilômetros, chegando a cortar a Europa inteira. Os soldados ficavam dentro dessas trincheiras. Essa fase foi a mais longa, durando 3 anos, e durante todo esse tempo a situação era devastadora. Os corpos de soldados mortos se acumulavam no chão das trincheiras aos montes. Tinham também muitos ratos, piolhos e sujeira por conta do ambiente cada vez mais sujo. Mesmo com o cenário de horror, eles tinham que combater a todo custo, colocando seus próprios corpos à mercê de armas extremamente letais, como o gás mostarda, que é estritamente proibido nos dias de hoje. Isso desencadeou muitos traumas nos sobreviventes e na população em si, pois haviam saído de um momento de pura felicidade trazido pela Belle Époque e foram jogados na extrema escuridão violenta da guerra. Os alemães haviam inventado o submarino e começaram a usar para derrubar as embarcações que levava comida para a população civil. Tanto os soldados quanto os civis passaram um momento de muita fome e miséria, agravando-se à medida que a guerra passava. A Itália começou do lado da Tríplice Aliança, mas só atacaria se o território alemão fosse atacado, o que não aconteceu. Depois de um tempo e de terras prometidas pela Inglaterra, a Itália muda para a Tríplice Entente em 1915. Com todo o conflito acontecendo na Europa, o Brasil havia perdido grande parte do seu faturamento. Os países europeus não compravam mais café. Isso fez com que o Brasil começasse a desenvolver sua indústria própria e enviou juntas médicas e navais para ajudar a Tríplice Entente. O fim da guerra. Em 1917, 2 fatores aconteceram para que o final do conflito finalmente ocorresse. A Rússia decidiu sair de vez da guerra porque estava vivendo sua própria revolução, a Revolução Russa, impactando diretamente o seu governo. O povo russo também não aguentava mais o conflito. Foi então que ela cedeu alguns territórios para a Alemanha e saiu definitivamente da guerra.
O segundo fator determinante foi a entrada dos Estados Unidos no conflito. Eles eram favoráveis à Tríplice Entente e enviaram tropas médicas, soldados e mantimentos para os países, o que fortaleceu a Tríplice até ganharem definitivamente. A Alemanha havia perdido muitas batalhas e estava devastada, assim como todos os países da Tríplice Aliança. A guerra perdeu o apoio da população e os países se renderam. Em 1918, a Primeira Guerra chega ao fim. Consequências. Os saldos dessa guerra, além do visível reflexo negativo para a população e economia, afetou diretamente a Alemanha, a principal prejudicada. Os países vencedores da Tríplice Entente queriam culpar e punir os países perdedores por todo o conflito. Eles marcaram uma conferência em Paris e criaram o Tratado de Versalhes, que determinava que a Alemanha era a única e total culpada pela Primeira Guerra, e por isso não poderia ter um exército com mais de 100.000 soldados e não poderia produzir armas. O Tratado de Versalhes tirou territórios coloniais que a Alemanha tinha e alguns de seus próprios territórios. Tiraram minas de carvão e ferro, determinaram que ela devia pagar indenizações altíssimas aos países vencedores, entre outras medidas que acabaram destruindo ainda mais a Alemanha naquela época. Esse tratado foi uma grande revolta para o povo alemão e foi uma das principais causas para a Segunda Guerra anos mais tarde. O Tratado de Versalhes também incluiu a criação da Liga das Nações, importante para a criação da base da ONU futuramente. Outros tratados também foram criados, procurando quebrar o Império Turco-Otomano, a Áustria-Hungria e a Sérvia em diversos países como Jordânia, Croácia e outros. Outras consequências dessa guerra foram o avanço da medicina e psicologia, a colocação das mulheres no mercado de trabalho e a queda do eurocentrismo, colocando os Estados Unidos como nova potência mundial. A Primeira Guerra foi um verdadeiro marco no mundo e gerou consequências que refletiram intensamente na história até os dias de hoje. Como disse o historiador Robin D. Collingwood, o valor da história consiste em sua faculdade de nos ensinar o que o homem fez, e, nesse sentido, o que o homem é. Esse foi o Fato Narrado de hoje. Esperamos que tenha gostado. Compartilhe com os amigos e comente o que você achou e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece o seu like, hein? Até a próxima!